Mais uma vez, boa tarde, estamos novamente em direto e abrimos aqui esta minha sala de estar da quarentena, a quarentena da bola, mais um treinador com um percurso muito bonito já no futebol português, que agora tem estado a fazer carreira além fronteiras, na Arábia Saudita, de resto um país e um campeonato que tem acolhido muitos portugueses. É o caso do Jorge Simão, que aqui em Portugal já passou por diversos clubes, Belenenses, Passos Ferreira, Boa Vista, Sporting Clube Braga, Desportivo de Chaves, uma carreira já muito bonita, já com muitos anos, e é obviamente um grande prazer agradecer desde já ao amigo comum Nelson Lenho por nos ter aproximado e nos ter apresentado e ter possibilitado esta oportunidade que muito me agrada. Simão, muito obrigado por teres aceito o desafio. Olá, Remo. Olá, boa tarde a todos e obrigado também ao Nelson Lenho. Um abraço especial para ele também. Obrigado por estar aqui. Exatamente, é um prazer imenso, até porque vamos falar do jogo, vamos falar de coisas que nos apaixonam e tentar manter o cariz da quarentena da bola nesse sentido e de realmente tentar aqui que seja algo também bastante agradável para o Simão e para quem nos vai seguir, que certamente será muita gente. Já agora dizer que podem colocar as vossas perguntas e eu, dentro do possível, vou também lançá-las ao Jorge Simão, de acordo com aquilo que vamos aqui falando ao longo da próxima hora e qualquer coisa. Simão, tenho um primeiro desafio para te lançar, depois de tudo que eu estudei, e perguntar-te, depois de tanto que bebeste de Sarri, também tens 33 bolas paradas, das quais usas 4 ou 5, ou não? Opa, deixa-me fazer aqui uma introdução também a este desafio que me foi proposto por ti, porque desde que eu vim da Arábia Saudita, acho que acaba por ser normal também estas imensas solicitações que fui sendo alvo nestes dias por parte de vários órgãos da comunicação social, mas quando me foi proposto por ti a participação nesta quarentena, eu senti, pela forma como tu expuseste as coisas, que isto realmente era um desafio diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados nas normais entrevistas, nas normais conferências. Ora, vamos então aqui fazer um pequeno compasso de espera. O Jorge Simão já se junta a nós. A internet tem destas coisas. Quando nos quer pregar partidas, prega mesmo. O Jorge Simão até estava já ligado à internet do seu telemóvel para facilitar, que neste período do dia há muito tráfego. Vamos tentar aguardar um pouquinho. O Jorge já está aqui de regresso connosco. Não faz mal. Já estás de regresso. Mas diria eu que... E logo com esta primeira questão verifica-se que as coisas estão a funcionar de uma forma diferente, logo aqui nesta tua primeira pergunta. E antes de responder diretamente à questão, aquilo que me vem à cabeça é dizer que quando tive essa oportunidade de acompanhar os trabalhos do Sarri, durante pouco mais de uma semana, o primeiro efeito que teve em mim foi acenderem-se uma série de luzinhas aqui no meu cérebro. Acenderam-se as luzes todas do meu cérebro. E olhar para aquilo e ter tido a possibilidade de vivenciar aquilo fez com que me estimulasse realmente a estudar e a caminhar noutra direção. Não sei se serão 33 bolas paradas que entretanto nós fomos desenvolvendo, mas foram seguramente muitas e fomos tendo um registro daquilo que íamos fazendo e fomos numerando essas bolas paradas e fomos criando divisões de situações relativamente, por exemplo, só a lançamentos de lateral. Nunca as numerámos, portanto não posso dizer se foram 33, mas foram seguramente muitas daquelas que nós fomos desenvolvendo. Simão, tu quando falas de Sarri, os olhos brilham, e de toda a gente que gosta de Sarri, com o masterpiece do Nápoles, o Picasso, que tem ali a sua obra-prima, como chegaste a dizer, retive algo que tem a ver com o facto de valorizares muito a fidelidade a uma ideia de jogo. Pergunto se acontece o mesmo contigo, ou se ao longo do contexto, mesmo como Sarri no Chelsea, já lá vamos, que teve que ter umas nuances de estilo, também te foi acontecendo o mesmo? Eu acho que acaba por ser inevitável essas variações consoante o contexto onde nós estamos. Eu tenho um sonho e muitas vezes perguntam-me qual é o meu objetivo, se é treinar o clube A, o clube B, se é... Eu tenho um objetivo de ganhar uma determinada competição. Paralelamente a esse objetivo, tenho um grande objetivo que é, se calhar mais importante para mim, porque é aquele no qual eu me motivo diariamente, que é
a do desenvolvimento pessoal e a evolução de um pensamento de jogo até chegar ao momento em que pinto ou possa pintar no contexto certo, com os jogadores certos, com a cultura do clube, com a cultura do país, possa pintar uma obra-prima, que possa ficar, como eu acho que foi aquele Nápoles do Sarri. Para isso é importante ter algo pelo qual nós tenhamos que trabalhar e que evoluir e que estudar e que experimentar e que experienciar o erro e corrigir e assim sucessivamente. E esse é um caminho que eu tenho tentado fazê-lo. Agora, não é um caminho linear, não é uma linha reta, não é uma evolução contínua. Tem muitos setbacks, tem muitos contratempos, porque esta é uma profissão que depende, acima de qualquer coisa, de resultados. E se nós descuramos o resultado e lutamos só pelo desenvolvimento de um determinado estilo, eu acho que a nossa vida como treinadores vai ser curta. Portanto, temos de o conseguir fazer, mas obviamente que ganhando jogos. E eu tenho essa grande motivação pessoal de desenvolver um estilo que será o estilo que eu tenho um jogo perfeito aqui na minha cabeça. Em todos os momentos, em todas as fases, eu tenho o jogo perfeito que eu gostava neste momento de jogar. Se me perguntares e consegues operacionalizá-lo neste momento, ou tens conseguido, eu vou responder a espaços em determinados momentos, com determinados jogadores. Agora, eu já tenho o jogo ideal, aquilo que eu gostava de jogar, eu tenho na minha cabeça. Vou ter de ainda continuar este caminho de evolução e desenvolvimento pessoal até chegar ao ponto onde é isto. A minha obra-prima está aqui. Mas nesse jogo ideal, no teu modelo de jogo ideal, há alguma matriz que esteja desde o início, quando abraçaste esta carreira de treinador? Porque há coisas que são, por mais que nós queiramos dissociar-nos disso, há coisas que são intrínsecas à personalidade e à liderança de cada um de nós. Este jogo que eu estou a falar é sempre um jogo muito agressivo, com bola. É um jogo muito... Eu utilizava muitas vezes esta expressão, e o jogo que eu tenho na minha cabeça, que um dia gostaria de colocar em prática, na perfeição, com resultados, para ganhar os jogos todos, é um jogo... Eu utilizava muitas vezes esta expressão. Para fazer um buraco na parede, eu posso utilizar um martelo pneumático. E é isso. Um martelo na parede ou no chão. Um martelo pneumático. E é esse o jogo que eu queria jogar, que era consecutivamente estar a agredir o adversário. E a bola serve para isso, para agredir consecutivamente o adversário. É um jogo agressivo, é um jogo vertical, é um jogo muito rápido, explosivo, intenso, com tudo o que isto acarreta em termos de preparação da equipa. O Sarri, pelo menos na tal masterpiece, obra-prima do Nápoles, a mim saltava-me à vista aquela organização defensiva quase perfeita. Né? Ele até muda ali do 4-2-3-1 para o 4-3-2-1, privilegiando essa situação. Tendo em conta que gostas dessa agressividade, dessa vertigem, o tal martelo pneumático, a organização defensiva também é a base para ti? Ou como, por exemplo... Sem dúvida, porque quando eu disse propositadamente, disse mesmo estas palavras, porque já sei que quando se fala em agressividade as pessoas pensam numa determinada imagem. E eu falei mesmo em agressividade ofensiva, isto é, quando nós temos a bola. Porque defensivamente a ideia é recuperá-la o mais rapidamente possível, o mais alto possível no campo. E isto implica, obviamente, um grande trabalho de todos os jogadores, no sentido não apenas de esperarem ou de baixarem as linhas e se juntarem em bloco baixo, mas de serem muito agressivos, de pressionantes na cara do adversário, condicionando para determinado espaço ou para determinadas zonas, ou mesmo para recuperá-la imediatamente. Mas a grande ideia em termos, quando não temos a posse de bola, é condicionar o adversário para recuperar a bola onde nós queremos, onde nós privilegiamos. É um jogo que, mesmo não tendo a bola, é dominador. Simão, há alguma, e é uma pergunta já, e eu vou pegar nela porque é uma excelente pergunta, alguma das equipas que tu treinaste se aproximou mais já desse jogo que tu queres jogar? Eu acho que o Boa Vista. Era o tal casamento perfeito, não é? Até por causa da agressividade sobre a bola. Eu acho que o Boa Vista, e no Boa Vista, nós fizemos jogos absolutamente fantásticos, para mim, como treinador, me sentia realmente orgulhoso. Mas não ganhámos, principalmente no segundo ano, mas não ganhámos tantas vezes quantas aquelas que o domínio ou o nosso ascendente sobre o adversário poderia fazer supor, porque fomos realmente superiores em vários jogos e não se traduziu em resultados, não se traduziu em vitórias, porque isto acaba tudo por ser marcar mais golos que o adversário. Mas diziam em relação, quando tu colocas a pergunta da agressividade sem bola,
e a forma como nós pretendemos defender, ou nesta ideia que eu tento e tento desenvolver, tem muito a ver com a colocação da linha defensiva. E isto tem a ver com a pressão dos jogadores da primeira linha de pressão dos jogadores mais avançados e a colocação da linha defensiva. E eu recordo uma coisa que o Nápoles do Sarri fazia, e eles diziam isso, que quando a bola entra no nosso meio campo defensivo, quanto mais não seja de 5 segundos, eles já começam a ficar nervosos. Portanto, a linha defensiva deles pisa ao meio campo e a bola tem de estar sempre no meio campo ofensivo. E isto é muito curioso, porque jogar com a linha defensiva e ao pisar a linha do meio campo requer um determinado tipo de comportamentos perfeitamente trabalhados e definidos por toda a equipa, pela linha de 4, mas também de características para poder jogar desta forma. Não é? E controlar a profundidade, não é? Para não ser batido depois naquele espaço de 30, 40 metros, não é? Como é óbvio. Essa questão também, é que muitas vezes quando se fala de Sarri isto, mas acima de tudo hoje não é para falar de Sarri, é para falar do Jorge Simão e saber as tuas ideias. O Sarri no Chelsea, muitas vezes os ingleses ficaram um bocadinho chateados e diziam que ficavam enfadados com aquelas sequências de passes e contavam, por exemplo, num jogo 10 sequências de 10 passes ou mais. Essa demora na construção chateava os ingleses porque dizia que tornava o jogo menos intenso. Qual é a tua abordagem a isto e qual é a tua ideia sobre isto? A minha grande ideia é que eu, se tenho a bola, eu tenho de tentar fazer alguma coisa com ela. E eu quero marcar golos, que é o objetivo do jogo. Portanto, eu tenho a bola. Se eu posso fazer rápido, se eu posso acelerar o meu processo ofensivo, vou fazê-lo. Se não o faço porque não tenho condições ou porque não conseguimos momentaneamente naquele momento fazê-lo, obviamente todos os comportamentos serão para a posse de bola, mas depois daí para fazê-lo o mais rapidamente possível. Porque lá está, é este jogo da vertigem. Eu digo também uma coisa que há alguns anos que fui pensando e maturando esta ideia, que eu quero acabar os jogos com mais posse de bola do que o adversário. Mas eu não quero ter muito tempo a posse de bola. Eu quero é ter muitas vezes a posse de bola. O que é muito diferente. Portanto, o que eu privilegio com isto são processos ofensivos de curta duração, mas muito acutilantes, muito verticais. E quando perdemos a bola, ser muito rápido na procura outra vez da reconquista, da recuperação da posse de bola, e sermos muito agressivos nessa fase, para termos novamente a bola no nosso poder, para podermos outra vez acelerar. Portanto, é um ciclo onde há muito mais mudanças de posse de bola. O que eu quero é acabar por ter mais posse de bola com o adversário, mas acima de tudo, muito mais vezes. Não que o adversário, porque aí só vou ter mais uma, não é? Mas muito mais vezes do que num jogo normal. Muito mais vezes do que um jogo normal, porque os nossos ataques tendem a ser ataques rápidos, ataques muito mais verticais. E com muito jogo interior ou nunca esquecendo o jogo exterior, a largura? O que eu te digo é que, relativamente a isso, aquilo que é o meu jogo ideal e que está aqui na minha cabeça é encontrar soluções mediante os problemas que o adversário nos coloca. Porque eu prefiro marcar golos o mais rápido, no processo ofensivo ser o mais curto possível. Obviamente, se todas as minhas recuperações de posse de bola são feitas quando o adversário tem 2 linhas de 4 atrás da bola, implica um outro tipo, uma exigência diferente daquilo que se eu recuperar a bola só com uma linha defensiva de 3 completamente desorganizada, com os 2 centrais abertos e um médio no meio deles. Se eu conseguir recuperar nestas condições, obviamente que me facilita. E eu quero recuperar a bola aí. Porque aí permite-me que com apenas um passe eu consiga meter um jogador na cara do guarda-redes. Com 2 passes eu consigo estar numa situação de igualdade numérica, eventualmente. Portanto, além de recuperar a bola mais perto da baliza, vou recuperar a bola com menos adversários entre mim e a baliza. Portanto, tem tudo a ver com ponderar as vantagens e as desvantagens do poder fazer. Porque se eu também apostar muito na recuperação de posse de bola no meio campo ofensivo, implica mobilizar muitos jogadores para essa zona, implica desproteger as nossas costas, o espaço entre a linha defensiva e o nosso guarda-redes, e se esse risco for aproveitado pelo adversário, eu vou ter de pensar 2 vezes. Eu dou um exemplo. Por exemplo, eu estou neste momento numa equipa que o ano passado evitou a descida da divisão no último jogo, e obviamente que eu tive de repensar muito bem aquilo que iríamos fazer. E que caminho nós íamos escolher. Porque eu estava a entrar num país novo, numa cultura nova, e obviamente não queria sair dali passado 3 meses ou 4. Portanto, eu quando cheguei lá, tentei obviamente fazer e trabalhar num determinado tipo de comportamentos, que apesar de termos sucesso pontual na maior parte das situações do jogo, muitas vezes o deslize custa-nos golos feridos. E ver a resultados é muito mais difícil. Não é? 70% das situações que marca primeiro não perde o jogo. Portanto, tive de repensar muito essa estratégia. Isto para dizer também em relação àquilo que tu dizias de o caminho é linear. Estou a trabalhar sempre... Não.
E pode haver a ideia master daquilo que queres jogar e depois aquilo que podes jogar com aquilo que tens, não é? Portanto, Claro. e existir essa adaptação. Portanto, há uma adaptação dos jogadores à tua ideia, mas também há uma adaptação da tua ideia aos jogadores, pode-se dizer assim. Remo, são boas perguntas, pá, muito estimulantes. E eu vou-te responder desta forma, porque já pensei muito sobre isso. Eu estive no Nápoles na altura do Sarri, e estive no Nápoles na altura do Carlo Ancelotti. E estamos a falar de... Eu posso caracterizar os jogadores em duas formas muito diferentes. Ou o do Sarri, que é jogo. O Sarri é jogo. Todo o discurso é jogo. A cabeça dele é jogo. Ou do Ancelotti, do Carlo Ancelotti, onde toda a cabeça dele é jogadores. Só jogadores. Tudo o que interessa é o bem-estar dos jogadores, é os jogadores estarem confortáveis, os jogadores estarem confiantes, os jogadores estarem motivados. Porque, se isso acontecer, ele consegue encontrar uma harmonia dentro da equipa e consegue pôr jogadores a jogar e a ganhar. E são os dois polos diametralmente opostos. Obviamente que no meio destas duas visões há muita coisa. E nós podemos puxar um bocadinho mais para um lado ou puxar um bocadinho mais para o outro. Mas são duas visões, eu diria, que dos treinadores que eu conheço e que estudei e que conheci, são aqueles que são mais opostos. Ou dois dos mais opostos. Na forma como encaram o jogo, não para falar do modelo de jogo, sim. Para outros dois, mas na forma como encaram o jogo, porque todo o discurso do Carlo Ancelotti é só jogadores. É só jogadores. Ele não quer saber se joga em 4-3-3, se joga em pressão alta, se baixa, se entra. Ele o que quer saber é os melhores lá para dentro e ele encontra uma harmonia. Se tiver que jogar em 4-3-3 com dois alas abertos, faz. Se tiver que jogar por dentro, faz. Para ele é indiferente. Desde que ele sinta que os jogadores estão a entregar-se e a dar ao jogo aquilo que têm para dar. Já vamos falar do Ancelotti e do Sarri por muitas questões muito interessantes, também tem a ver com a liderança e já tocaste um bocadinho aí, mas já lá vou daqui a pouco. Como é que o Jorge Simão, treinador, e a tua equipa técnica lidam com um jogo em que, porque o adversário é muito melhor, tem quase sempre a bola e a tua equipa tem pouca bola? Isso está trabalhado ou ficas muito desconfortável e a equipa também? Trabalhado estará de certeza, mas claro. Qual é a sensação? Ora, a sensação, eu digo-te, eu estou um bocadinho farto de perder jogos. Um bocadinho é uma expressão, porque muito. Eu estou farto de perder jogos. E às vezes vou para casa a pensar, pá, por mais perfeito, por mais tudo que seja que a gente faça, perdemos na maior parte das vezes. E eu acho que é uma luta desigual, porque eu gostava de, pelo menos, que a percentagem de sucesso relativamente quando jogamos com equipas que jogam para ser campeões, a percentagem de sucesso fosse superior. Que houvesse maior, que o fosso entre as equipas não fosse tão grande, porque dar-nos-ia a possibilidade de discutir mais o resultado. E eu já, sinceramente, eu estive 5 anos em Portugal, na Primeira Liga, e cansava-me o facto de jogar contra as ditas denominadas grandes, porque na maior parte das vezes nós vamos perder. Na maior parte das vezes eram jogos sofridos, que nós não tínhamos a bola, que nós andávamos a correr atrás deles. E isto custa-me. E quanto mais nós tentamos trabalhar num modelo de jogo dominador, mais isto nos custa. Quanto mais nós tentamos ser microscópicos no padrão comportamental dos jogadores, mais nos custa, porque não vai acontecer nesses tipos de jogos. E isso é frustrante. É frustrante. Mais até que o resultado, porque eu já ganhei jogos em equipas no meio da tabela contra os grandes, mas foram jogos em que sentimos que, ok, ganhámos, foi bom, espetáculo, mas não conseguimos ser melhores. Não conseguimos ser melhores. Podemos não ter sido tão maus quanto às vezes eles têm que ser para perder um jogo destes, não é? Mas não fomos melhores. E isso é um bocadinho frustrante, tenho de confessar. Tu convidas os teus jogadores a assumir riscos, apesar do ênfase na organização defensiva que já há pouco falaste, e sendo a base? Eu acho que eu não preciso os convidar a correr riscos, porque se a proposta de jogo vai neste sentido, se a nossa pressão tende a ser cada vez mais alta, e até porque a maior parte das equipas, a tendência do jogo tem caminhado nesse sentido, a maior parte das equipas vai arriscando, vai tentando desenvolver uma ideia de jogo em que a construção começa curta a partir do guarda-redes. Uma pressão bem feita nessa primeira construção do adversário, uma pressão bem feita, muito agressiva, eu acho que é muito difícil sair, a não ser que sejam realmente jogadores como o Barcelona do Pep Guardiola, que mesmo
com uma pressão muito forte, muito organizada, muito coletivamente bem trabalhada, eles tinham capacidade para sair dessa pressão. Mas a maior parte das equipas não. A maior muita parte dificuldade. Muita dificuldade. Às vezes vem o 6 de costas, não é? Acima de 6 de costas para o adversário receber e só pode meter a bola outra vez no guarda-redes e está logo ali criada uma confusão. Repara, eu nem diria só essa situação, porque essa é mais simples de analisar. De analisar. A do lateral às vezes também. Claro, arrisca na construção curta, bola de guarda-redes central, lateral, central, longa. E o meu central para no peito e saímos a jogar outra vez. Central no guarda-redes longa no outro lateral. E nós, se conseguimos... Eu acho que uma pressão bem feita, com a maior parte das equipas, onde há pelo menos igualdade na qualidade, nós conseguimos criar muitas dificuldades. E este jogo ideal que eu tenho na cabeça e que eu gostava um dia, quando tu perguntas mais próximo, na verdade foi o Boa Vista. Porque nós fazemos muitas coisas, mesmo a nossa construção curta não era uma construção que implicasse grandes riscos, porque as saídas estavam perfeitamente claras, as possibilidades e as soluções de saída estavam perfeitamente claras, e em situações de maior dificuldade, a simplicidade no processo prevalecia. E a diminuição do risco, porque, Remo, há outra coisa também que eu já tive muita curiosidade de perceber. Mesmo nas equipas que arriscam em construção curta, que fazem-no, mesmo nas bolas que perdem, não é muito comum, ou a percentagem de golos que acontecem por cada bola perdida no último terço, em construção curta, não é muito alta de percentagem de golos. Não acontece muitas vezes. Agora, o que acontece, e para mim me choca, me causa algum constrangimento, é a impotência que uma equipa sente quando arrisca demasiadas vezes e nem sequer consegue passar com a bola do meio campo. E aí eu sinto que estamos a ser impotentes. Não vale a pena estar a insistir neste momento, mais vale bater uma bola longa ou duas, e aí podemos também trabalhar, não é só meter a bola para um cacho. Podemos trabalhar algumas possibilidades de saídas para ter algum critério na construção longa. Portanto, eu quando vejo um jogo e uma equipa sempre a repetir, a insistir, e a bola não passa do meio campo, mesmo não sofrendo gol, e perdendo 2, 3, metendo 3 ou 4 bolas fora, a criar a dúvida nos jogadores, não é? A desconfiança, é complicado. E mais ainda, o sentimento de impotência da própria equipa e o sentimento de controlo e de asfixia da equipa adversária. Porque estamos a dar um ascendente psicológico grande ao adversário. E isto num jogo interfere. Olhando para o futebol europeu, há alguma equipa que joga o futebol aproximado dessa tua ideia muito particular do jogo ideal? O jogo que eu tenho é um bocadinho... É um jogo um bocadinho meu, da minha liderança, daquilo que eu gosto, daquilo que eu preciso, daquilo, acima de tudo, é aquilo com o qual eu vibro. Entendes esta ideia? Eu vibro a ver aquilo. Eu muitas vezes, eu costumava dizer isto, e já o disse algumas vezes a uns jogadores, e as minhas memórias quando digo isto não são boas. mas às vezes eu digo que o meu sonho enquanto treinador era chegar a um ponto onde, ou a um momento, ou a um jogo, ou uma fase de maturação da equipa, onde eu já não sou preciso. Eu posso ficar em casa, porque todos eles já sabem o que vão fazer, como vão fazer, e conseguem lidar com todos os problemas que o adversário ou o jogo lhes possam colocar. E eu já não sou preciso. Este é o meu sonho. Porque quando eu atingimos este patamar, é sinal que a maturidade da equipa está no ponto máximo. Há líderes dentro da equipa, há jogadores que cumprem aquilo que na perfeição que é suposto fazerem, e toda a gente sabe o seu papel. Este é o meu sonho. Confesso que as experiências, quando eu digo isto, não correm bem, porque eu tenho o sonho de estar 2 ou 3 anos numa equipa e poder construir isto. Porque isto não é em 6 meses, não é numa época. Isto demora 2 ou 3 anos. É aquilo que o Liverpool tem feito com o Klopp. Eu acho que o Klopp, se ficasse fora durante 2 ou 3 jogos, eles continuavam a rolar. Não era preciso. Já foi preciso para construir isto. Neste momento aquilo é uma máquina. Onde toda a gente sabe perfeitamente o papel que tem a desempenhar ali. E tem a tal vertigem, não é? Precisamente. Certo. Agora, há coisas no meu jogo, volto a dizê-lo na minha cabeça, que, que se aproximam mais de um, que se aproximam mais do outro. Agora não posso dizer, olha, é assim, como este. Não. Há comportamentos que se aproximam mais deste, há comportamentos que se aproximam mais daquele. Agora, há indicadores ou princípios que eu vou definindo e vou sistematizando na minha cabeça, comportamentais, que estão cada vez mais claros. Agora, tenho de caminhar no sentido de pô-los em prática e, obviamente, que ir errando, obviamente, caminhando em direções, se calhar,
que não é uma linha reta, que são divergentes, mas que depois tenha a capacidade para corrigir esses erros e retomar novamente aquele eixo de desenvolvimento de um jogo ideal. Simão, dentro do tal jogo ideal, ou do mais ideal que se possa ter dentro de um determinado contexto, porque lá está, às vezes para se conseguir tem que ser certo tipo de jogadores, acho que não há nenhuma dúvida sobre isso, mas para se conseguir esse jogo ideal ou aproximar-se, e aqui já toca um bocadinho em Ancelotti, Sarri, jogo, Ancelotti muito o que é a liderança tranquila, que é assim que lhe dizem, e tu deste o exemplo do Ibrahimovic que o chama para beber um copo e ele vai e o Sarri não queria. No meio disto... Não, correção. Nunca ligariam, era para o Sarri. Não ligavam sequer, exatamente. Nem sequer nunca passaria. Na vida ligavam à 1 da manhã. Aliás, o Sarri até não evita confrontos com os jogadores e o Ancelotti tenta ao máximo que seja ao contrário, que haja a tal ligação de exceção. Muitas vezes te acusaram de seres frio com o plantel e tu até respondeste uma vez ou outra que não é verdade, que te adaptas àquilo, ao contexto e que há situações que pedem determinadas lideranças, não é? Onde eu queria chegar é, depois de conviveres tão perto com o Ancelotti, se para chegar a essa ideia de jogo ideal, também tem muito que ver com essa liderança de os envolver num compromisso à volta da ideia. Essa sempre foi o meu grande... A minha identidade enquanto treinador tem tudo a ver com o compromisso entre treinadores e jogadores. O primeiro ponto do meu desenvolvimento enquanto treinador, do meu estudo, da minha evolução, a primeira coisa foi a liderança. E a liderança é, para mim, a forma como eu me relaciono com os jogadores para criar um compromisso de confiança acima de tudo, um elo de confiança entre nós, em que não é preciso muita conversa, não é preciso muitos abraços, muitos beijinhos, não sou treinador de beijinhos, mas há ali um elo, um compromisso muito forte entre treinadores e jogadores, que muitas vezes, volto a dizer, nem é preciso falar, eles sabem que eu confio neles e eu vou confiar neles, mas é um compromisso muito forte. E quando isso se estabelece, eu acho que é a base de tudo. Porque o jogar vem depois. Porque quando há isto, quando os jogadores estão com o treinador e vice-versa, há uma força muito grande, uma força motora muito grande dentro daquela equipa. E eu lembro-me de dizer, nem que eu dissesse à malta para fazer cambalhotas para a frente no meio do campo, eles faziam e nós ganhávamos. Isto quando existe esta ligação emocional entre todos, principalmente entre jogadores e treinador. E a minha evolução enquanto treinador, volto a dizer, foi muito nesta linha da liderança e de conseguir carregar nas teclas que mobilizem a motivação de cada um dos jogadores. Esta sempre foi a minha ideia inicial. E confesso que foi assim que eu consegui chegar à Primeira Liga, que consegui ter sucesso nos clubes que fui tendo sucesso, mas que, se calhar, quando cheguei ao Braga, tenho que confessar que precisava de mais alguma coisa que não tinha naquele momento. E o que o Braga fez por mim foi ter claramente essa noção. O que a experiência Braga fez por mim foi ter... eu vou precisar de outras coisas aqui. Vou ter de desenvolver, de maturar, de experimentar outras coisas. E o meu caminho a seguir ao Braga foi nesse sentido. E eu acho que eu neste momento vou com 5, 6 anos enquanto treinador principal. E todos os peritos nas neurociências falam nos 10 anos até atingir o patamar de excelência, não é? Portanto, para mim ainda me faltam estes 5 anos. É mais ou menos uma meta assim muito aérea para eu sentir que é o caminho que tenho de percorrer até eu começar a pintar a minha obra-prima, até encontrar o contexto certo para pintar uma obra-prima. Porque, como é óbvio, não quero dizer que depois destes 10 anos deixe de aprender, de estudar ou de evoluir, seguramente. Mas é um percurso que se faz ao longo do tempo e isso é inevitável. Ainda estás no percurso de deitar muitas sementas ao lixo, não é? Experimentar, errar, evoluir. Sim. Estou. Eu acho que todos nós estamos, reparem, porque mesmo os treinadores veteranos, sim. Quer dizer, é inconcebível quem não tiver este tipo de postura. Porque uma coisa segura eu não queria fazer, que era repetir aquilo que faço todos os anos. Sim. Eu, se tiver que fazer isso, eu vou deixar de treinar, porque não é desafiante, não é estimulador. Porque só pensar no resultado, obviamente que o resultado é o que nos faz andar aqui, porque senão, volto a dizer, a vida de treinador é curta. Mas eu só pensar no resultado do jogo, eu morro de ansiedade. Não consigo desfrutar da profissão. Que há momentos na minha profissão que eu vivo dessa forma, que não tenho realização, que não desfruto. Mas na maior parte dos casos eu dou por mim a pensar, ou obrigar-me a pensar, eu tenho de desfrutar do meu dia-a-dia, eu tenho de desfrutar das pequenas coisas do treino, das pequenas coisas dos jogadores.
E aprender a desfrutar disso, eu acho que é uma grande aprendizagem. Porque nos permite desfrutar do dia-a-dia e não só esperar pelo resultado do jogo para ganharmos, espetáculo. Porque esta é uma profissão apaixonante, claro, toda a gente vai dizer isto. Mas não é só o resultado é como a própria palavra diz, é consequência, é o resultado. Porque a viagem é muito mais interessante do que o chegar ao cume da montanha, não é? É a viagem. Ao falar, eu lembrei-me aqui de Johan Cruyff e uma frase que ele tinha que acho que é mais ou menos assim: qualidade sem resultado é inútil, mas resultado sem qualidade é entediante. Concordas? Eu vou concordando cada vez mais, porque eu acho que, volto a dizer, estamos numa profissão e eu penso como penso, e acima de tudo acho que é importante dizer isto. Eu sou o que sou e penso como penso, porque eu sou o resultado das minhas experiências. Eu não fui um jogador de alto nível, eu não joguei nos grandes clubes da Europa, não fui um jogador internacional. Eu tive de lutar muito, eu tive de rapar muitos tachos para poder chegar à Primeira Liga. As coisas não me foram oferecidas e, portanto, a minha personalidade, a forma como eu olho e como estou neste meio, é o resultado da minha luta diária para chegar. Eu tive de hipotecar muita coisa na minha vida, profissional, pessoal, para estar onde estou, na posição onde estou e obviamente que a minha ambição é levar-me mais acima, mais longe, mas não foi fácil chegar onde... E quem está a começar neste momento, e quem está nos primeiros anos da carreira, em divisões inferiores ou na futebol formação e aspira a chegar ao futebol profissional, tem de ter tem de lutar pela vida. Tem de lutar pela vida. E quanto mais a vida estiver arriscada, quanto mais o pescoço estiver lá em cima do seco, e se não tiver sucesso morre, eu acho que mais a pessoa tem tendência para florescer. E eu, na verdade, tive de o fazer. Tive de pôr o meu pescoço, a minha vida profissional e pessoal, no seco, para estar neste meio. E as coisas correram bem, continuei, já levo 5, 6 anos de carreira e vou continuar a chegar muito, porque só dessa forma, sentindo na pele que, se isto correr mal, eu estou morto. É desta forma que eu tenho esta ideia na minha cabeça. Colocas essa pressão a ti próprio? Sem dúvida. Eu tenho muitas vezes isto na minha cabeça, uma ideia muito forte na minha cabeça, que numa luta de vida ou de morte, aquele que está disposto a morrer é quem vai ganhar a luta. E isto nos jogos normais, porque se nós entramos num jogo relaxado, confiante, estamos em primeiro lugar, vimos numa sequência de 8 vitórias, esta equipa está muito mais perto de perder do que uma equipa que sente este jogo de morte, vamos com tudo. Isto tem a ver com a percepção de que o aspecto emocional e de ligação ao jogo ainda para mim continua a ser o mais importante neste meio. Olha, já agora, porque estamos a falar do aspecto emocional, liderança, etc. O Paulo César pergunta o papel que o professor Jorge Araújo teve no teu percurso enquanto treinador e a influência na capacidade de liderança. Opa, eu tenho muito gosto em responder essa pergunta porque, na verdade, o Jorge Araújo, eu digo desta forma e acho que maior homenagem não lhe poderia fazer. Eu acho que se não fosse o Jorge Araújo e ele se ter cruzado, ou eu ter feito para que ele se cruzasse no meu caminho naquela etapa da minha vida, eu não teria sido treinador profissional de futebol da Primeira Liga e agora está na Arábia. Não. Ou seja, eu acho que dizer isto não há melhor forma de homenagear aquilo que foi o contributo dele na minha vida. Porque eu sempre fui... Aquilo que me fez vibrar, aquilo que me fez entusiasmar no futebol, no treino, em ser treinador, foi este grau de emocional que se possa estabelecer com os jogadores. E isto tem tudo a ver com as questões da liderança. E o Jorge Araújo é master nestas questões. Só para se ter uma ideia, está a passar agora na Netflix esta série da Last Dance, à volta do Chicago Bulls e do Phil Jackson, que foi um treinador que eu estudei muito nos meus primeiros anos. O Phil Jackson, o Jorge Araújo, isto é uma coisa que eu acho que nunca disse publicamente, mas o Jorge Araújo é o Phil Jackson português. Só para as pessoas terem uma ideia, quem não conhece muito bem o Jorge Araújo, não é? É o Phil Jackson porque ele ganhou tudo o que havia para ganhar a nível de basquetebol em Portugal e porque ele deixou de ser treinador para montar uma empresa que desenvolve programas de liderança, de motivação, de direção de equipas, etc. E porque em mim teve um efeito que foi o de, acima de tudo, naqueles primeiros anos de carreira, quando eu me ligava diretamente com ele, eu lembro-me de lhe dar esta expressão. Eu tinha uma nuvem em cima da minha cabeça, e quem é treinador sabe o que é que eu estou a falar. Tem uma nuvem na minha... Tudo é negro, pá, é tudo mau, é tudo terrível, e nós temos uma sequência má e uma nuvem incrível. E falava meia hora ao telefone com o Jorge Araújo,
e desligava o telefone e só me apeteceu arregaçar as mangas e quantos são? Vamos a eles. Este é o efeito que ele tinha em mim, percebes? É isto. O efeito que ele tinha, que ele conseguia ter em mim. Meia hora de telefone fazia-me isto. Ora, aproveito, até porque está aqui o Alexandre Martins, que é também coach, que está a dizer, já que estamos a falar de Jorge Araújo, vamos a isto, como é que lidas com a frustração dos resultados e o que é que fazes para superar esses momentos? Dos maus resultados, neste caso. Eu acho que, como é que lido com a frustração? Não, acho que não vai vir nenhum treinador que diga que, não, lido bem, vou para casa e bebo um pintinho e a coisa esquece, não. Eu dou-me sempre muito mal a seguir aos jogos, seja qual for o resultado, seja qual for o desempenho. Isso tem a ver, obviamente, com o percurso hormonal aqui por dentro, aqui dentro, normal. Portanto, dou-me sempre muito mal. Perdendo o jogo, essa dificuldade e essa angústia, eu acho que a palavra certa é angústia, em passar demora mais um dia ou dois. Passado um dia, passado 2 dias, está limpa e está, como digo, renovado e vamos arregaçar as mangas e vamos lá ver o que é que aconteceu. E normalmente só acontece esse passo depois de olhar para o jogo com muito cuidado. Depois de fazer a minha análise. Depois de fazer, que é normalmente o dia de folga que eu aproveito para fazer. Utilizo o dia todo para fazer isso, para fazer os cortes, para puxar à frente, atrás, ver o que se passou, o que se devia ter passado. A diferença entre o plano de jogo e o jogo jogado. E normalmente passo por muitas fases durante o dia quando estou a analisar esse vídeo, porque é aquela fase de olha para isto, isto não pode acontecer. Mas ao fim do dia vou-me sentir mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, porque vou vendo a luz ao fundo do túnel e vou estabelecendo o caminho para os próximos dias, para os dias seguintes. Ok, vou agora tocar nisto, vou cortar nisto, vou mostrar isto a este, vou fazer assim, vou dizer assim, e estabeleço, pronto, acalmo-me, porque defino um rumo. E eu acho que a grande questão para lidar com a frustração tem a ver com isto. É ter um rumo. Porque se não há um rumo, a frustração é imensa e tudo depende do resultado. O resultado foi mau, aí é uma angústia permanente e não há forma de contornar isso. Havendo um caminho, havendo uma direção pela qual queremos trabalhar, há sempre uma forma de, ok, perdemos, mas fizemos coisas muito boas que era o jogo que tínhamos preparado, foi isto, isto não correu muito bem e isto, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos por aqui. E este processo de análise, desempenho, análise do desempenho e estabelecimento, obviamente, de novos objetivos a curto prazo para os próximos dias, que faz com que se passe a frustração. Ora bem, vamos aqui a mais algumas perguntas de quem nos chega. Aliás, é um dos segredos da quarentena da bola. Esta é interatividade, a maior parte de treinadores, como é o caso de Francisco Oliveira também. Assimilação da tua ideia de jogo por parte dos jogadores, quanto tempo achas que é preciso para consolidar o processo? Não sei. Não sei, não faço ideia. Não faço ideia porque depende de muitas coisas. Depende de muitas coisas. E a minha experiência obriga-me a dar esta resposta. Não sei. Porque cada vez mais, e devo dizer isto, cada vez mais, e quanto mais estudo, quanto mais vejo, quanto mais experiência vou tendo neste meio, mais dúvidas vou tendo. E isto é complicado de gerir, porque se vou tendo dúvidas, parece que é uma angústia permanente. Não há certezas, não há... São mais dúvidas. Mas na verdade é isto. Eu vou tendo cada vez mais dúvidas. E, portanto, responder, eu durante 2 meses ponho a minha equipa a jogar assim. Eu não consigo dizer isto. Está dependente dos jogadores, está dependente do próprio clube, está dependente da massa associativa. Porque, por exemplo, se eu vou para um clube e quero fazer estas saídas curtas a partir do guarda-redes e, independentemente daquilo que o adversário nos possa fazer, da forma como nos possa pressionar, eu vou insistir nisto. Mas na bancada 2 vezes e tenho a malta a assobiar a chamar nomes aos jogadores, isto dificulta. E a chamar nomes aos treinadores. Isto dificulta muito. Portanto, eu acho que depende do contexto. Há jogadores que são, por exemplo, jogadores que vêm do Brasil agora e que nunca jogaram na Europa, nunca jogaram em Portugal, falam português, mas o português deles é um bocadinho diferente do nosso. E eu tive esta experiência para jogadores brasileiros que tinham acabado de chegar do Brasil, falar português como eu estou habituado a falar, como estou a falar aqui contigo, e eu penso que estes gajos são brasileiros, eles percebem o que eu digo, mas eles não percebem. E babanam com a cabeça e depois vão fazer as coisas e não fazem porque não perceberam. Porque, apesar de falarem português, o entendimento deles na língua, eles precisam de algum tempo. E eu, para perceber que não posso falar a esta velocidade, porque eles vão ter dificuldades na compreensão. Portanto, responder, olha, 2 meses eles vão estar a jogar com estes comportamentos tudo direitinho. Eu não consigo dizer isso. Não consigo.
o Marco Cardoso está a falar aqui do sistema, portanto, se defende a variabilidade do sistema e até da posição em função de certo jogo, como é que tu olhas para o sistema, pergunto eu? Como um ponto de partida? Não, de todo. De todo. Acima de tudo, o que eu falo é de... Porque eu tive muitos jogos, ou melhor, eu estou a pensar naquele Boa Vista que foi o meu último clube em Portugal. Se tu me perguntares qual é o sistema de jogo, até eu tenho dificuldade em responder. Porque eu não interessa estar a definir se aquilo é um 4-3-3, se é um 4-4-2, se o triângulo é um 2-2-1, eu tenho até muita dificuldade em perceber isso. Portanto, para mim, o que me interessa e o que é fundamental é que todos os jogadores saibam qual, na verdade, é o seu papel em todos os momentos e todas as fases. E que esteja muito claro o que é que se pretende em cada um deles e por setor e, obviamente, coletivamente. E se isso ficar claro, o que é que interessa dizer se a gente joga em 4-3-3, 4-4-2? Agora, acho que esta é uma das tendências também evolutivas do jogo e aquele que tiver a capacidade de variar as alternativas ou as soluções, principalmente na fase com bola, na fase do jogo com bola, portanto, no nosso ataque, na nossa organização ofensiva, acho que se tornará mais rico. Aquele que for mais versátil, se tornará mais rico porque colocará maior dificuldade ao adversário. E, portanto, dizendo isto, o que interessa, mais do que definir um sistema, é as funções, as missões táticas de cada jogador. Porque o número 6, por exemplo, pode baixar para o meio dos centrais, ou o número 8 irá de largura receber a bola para fora dos centrais. E, portanto, estamos a fazer uma construção a 3, na mesma, mas com missões táticas claramente diferentes. Portanto, respondendo, não. E fica totalmente respondido, até porque essa questão do sistema tem muito que se lhe diga e tem pano para mangas. Dentro do que estavas a dizer de cada um saber muito bem a sua função e aquilo que se pretende, mais do que o sistema, há lugar para a tomada de decisão do jogador, sempre das suas equipas, da criatividade e do jogador ler o que tem à frente e ter essa capacidade para decidir, não é? Porque muitas vezes assistimos ao contrário e até à crítica de cortar a criatividade e de seguir um plano. Sem dúvida, Remo. Que excelente pergunta. Se tu soubesse o número de horas que nós, no âmbito da nossa equipa técnica, temos de discussão eu acho que há sempre espaço para a criatividade. E eu acho que os jogadores criativos serão os melhores jogadores. Os jogadores com mais qualidade, com mais talento, têm sempre criatividade da qual eles próprios não abdicam. Porque o jogador que, por si, se coarta de qualquer responsabilidade e não quer assumir possibilidades de ser criativo, é um jogador de qualidade mais baixa. Porque eu estou a pensar até mesmo a nível dos defesas. Se uma linha de 4, eu vejo isto porque há muitas equipas que jogam, e para mim as equipas de mais alto nível são aquelas que vão às fases finais, quartos, meias e final da Champions, e mesmo a maior parte dessas equipas, a linha defensiva ou os defesas centrais, por exemplo, são defesas centrais que assumem muitas vezes comportamentos que coletivamente, ou comportamentos de linha, que são pôr as mãos na cabeça. Mas eles fazem-no porque eles têm tal qualidade que eles assumem a responsabilidade de resolver os problemas. E eles resolvem-nos. Eu, numa equipa de mais baixo nível, se dou essa liberdade comportamental aos jogadores da minha linha de 4, eu vou ter mais problemas. Porque são jogadores com uma qualidade mais baixa. Portanto, o que eu tenho de dotar é a minha equipa de uma organização mais forte, mais rigorosa, se calhar com menos graus de liberdade, mas que me permita ser mais eficaz na fase defensiva do jogo. Eu volto a este exemplo das equipas que jogam nestas fases finais da Champions League. E para mim é muito claro que quanto mais alto for o nível, mais difícil se torna trabalhar um jogo padronizado ao centímetro. Faço-me entender? Sim, sim. E eu acho que isto é uma conclusão muito importante. E comecei a chegar a esta conclusão até... ou a ter a certeza em relação a esta conclusão quando vejo o caminho do Sarri pós-Nápoles. Porque liderar jogadores como ele tinha no Nápoles, jogadores de uma gama médio-alta e que foram crescendo com ele até chegar a um patamar que lutavam com a Champions, que lutavam com a Juventus pelo título, é uma coisa. Ir treinar no Chelsea super estrelas é outra. E as superestrelas já são jogadores que, pela sua qualidade, são muito mais resistentes a cumprir um plano de jogo à risca, ao milímetro.
um plano de padrão comportamental, digamos assim, coletivo. Porque eles sentem que com a qualidade que eu tenho, eu resolvo os problemas, quer os problemas defensivos, quer ofensivos. E eu acho que é um erro um treinador nesse nível querer ter o mesmo nível de rigor comportamental dos jogadores do que um treinador que saia de um contexto onde ele cresceu com os jogadores e levou-os para outro patamar. Faz-me entender? Sim, sim. Ou seja, de um nível de formatação, nesse caso, não é? Ao invés de... Eu não gosto muito dessa palavra, Sim. porque formatação faz-nos sentir autómatos. Autómatos. Não gosto dessa palavra. Eu utilizo esta expressão que tem muito mais a ver com jogar um jogo ou as nossas missões táticas ou o nosso padrão comportamental ser definido com rigor ao centímetro. Ok? Sim. Acho que isso fica mais claro sem ficar com o título pesado. Com o título pesado. Eu falava muito desta questão da criatividade dos jogadores, Jorge, porque depois tens aquele jogador que se tem essa liberdade e capacidade, criatividade, que é isso que eu estava a falar, pode às vezes ao enquadrar-se, o passe enquadrado, etc., de desfazer uma linha, do adversário que está com uma linha de 4 já fica com 3 porque alguém já ficou desposicionado. Portanto, isto é muito a beleza do jogo que muitas vezes fica cortado, claro, né? Claro. Por mais voltas que nós queremos dar, o jogo é dos jogadores. Claro. E quem joga são os jogadores, não são os treinadores. E em última análise, as melhores equipas são aquelas que têm os melhores jogadores. Em última análise, quem vai ser campeão é quem tem os melhores jogadores. Ou quem pode ser campeão é quem tem os melhores jogadores. Isto é inevitável. Não há magia nisto. E o treinador tem de ser o elemento que consiga mobilizar a motivação dos jogadores e dotar de uma organização e de uma harmonia de jogo que lhes permita atingir resultados. Porque eu muitas vezes já dei para mim a pensar nisto, que é, o que é que os jogadores, na verdade, mais procuram? É de jogar um jogo que todos eles se sintam e estamos a dar um chocolate, é uma expressão que usamos muitas vezes. Estamos a dar um chocolate no nosso adversário. Resultado, 0-2. Os jogadores querem isto, os jogadores querem, ganhamos 2-0. Foi feio hoje, foi assim, foi assado, ganhamos 2-0. Ao fim do jogo, ao fim de 15 dias, ao fim de um mês, ao fim de 6 meses, ao fim de uma época, o que é que os jogadores procuram? Procuram um treinador que lhes faça ganhar, que os faça ganhar. Obviamente que se for jogando um jogo do qual todos eles desfrutem e se sintam realmente a crescer, desenvolvimento de competências, desenvolvimento individual de competências, se sintam cada vez mais jogadores, cada vez mais conhecedores do jogo, melhor. Mas eu acho que a grande questão aqui é o que é que os jogadores procuram? Querem se divertir? Querem desfrutar no jogo? Ou querem ganhar? E fica para reflexão, essa sem dúvida. Tu gostas do jogador que, por ser, digamos, inteligente, ter uma capacidade de raciocínio às vezes acima da média, conhecer muito bem o jogo, que também te desafia a ti, num exercício, em algo relacionado com o jogo? Quem me dera. Eu falo com muitos empresários, como deves calcular, e muitos agentes que ligam. E aquilo que eu digo sempre, é o que é que eu procuro é bons jogadores. A questão do perfil, da definição do perfil do jogador, ok, eu acho extremamente importante definir um perfil no recrutamento dos jogadores, ter um perfil claramente, e eu para jogar o jogo quero jogar, obviamente, tem que ter um perfil de jogador, mas os bons jogadores cabem todos neste perfil. Os jogadores realmente extraordinários cabem. Opa, eu tive a sorte de me deparar com alguns, por exemplo, já para não estar a falar daqueles mais recentes que foram meus jogadores, eu lembro do Carlos Martins. Eu apanhei o Carlos Martins no Belenenses, na minha primeira experiência com a Primeira Liga. E o Carlos Martins tinha uma fama, no decurso da carreira dele, de ser um jogador complicado, de liderar, pelo seu feitio, pela sua personalidade. E o que eu digo é, ele tinha essa personalidade, e só por ter essa personalidade é que lhe permitia ter aquele jogador. Porque o Carlos Martins era o típico jogador que, quando aquilo estava complicado, dizia, dá cá a bola que eu resolvo. E resolvia. Não é só pensar que fazia. É que ele dizia, dá cá a bola, porque eu assumo, eu resolvo. E levava a equipa às costas, conseguia levar toda a gente atrás dele. Porque ele tinha um ascendente dentro do campo, sobre os outros jogadores, que mobilizava toda a gente naquele sentido.
Portanto, os bons jogadores, quem me dera ter a possibilidade de trabalhar com jogadores daquele nível, porque o Carlos Martins realmente era um jogador extraordinário. Eu até diria que ele poderia ter feito uma carreira ainda superior ao nível daquela que fez. Se calhar não a fez por outras razões que é outra conversa. Mas estamos a falar de um jogador, tu lembras dele, era um jogador perfeitamente extraordinário, uma qualidade incrível. E quem me dera poder trabalhar com jogadores deste tipo, deste nível na minha vida, não é? Isso é o... Portanto, há lugar para o Jorge Simão treinador, há lugar sempre para o jogador que desafia, que questiona, que pergunta, ou que às vezes até indica o caminho, dizer, fazemos assim, indica o caminho dentro do campo, não é? Que às vezes a pessoa tem uma ideia e o jogador chega lá e encontra uma forma mais fácil de fazer aquilo com a sua capacidade de raciocínio. Não é? Devo dizer que esse é um dos pontos para o qual eu também tenho sentido que tem sido cada vez mais flexível. Porque se há uma das coisas que neste percurso que eu tenho feito, e agora esta experiência na Arábia Saudita acho que também me deu isto, e nós falamos às vezes também no âmbito da minha equipa técnica, porque ouvir a opinião deles relativamente a esse aspecto é muito mais importante que às vezes aquilo que eu próprio penso, porque a percepção que os outros têm de mim, ou daquilo que eu faço, ou que digo, é muito diferente daquilo que eu muitas vezes penso que é a realidade, ou seja, é a minha realidade, não aquela daqueles que comigo convivem. Mas, desculpa, a questão punha-se na questão de estares aberto ao feedback do jogador e ao desafio, ou até dizer-te no sentido que porque é que não fazemos assim, ou assado, não é? Exatamente, que tem a ver, dizia eu que o caminho que fui desenvolvendo agora nestes anos de carreira tem a ver um bocadinho com a capacidade de ser mais flexível. Porque no início, quando comecei a ser treinador principal, confesso que olho para esses tempos e eu era muito mais inflexível do que aquilo que eu acho que sou hoje. E os meus adjuntos comprovam isso. Há situações que eu hoje em dia tolero com muito mais facilidade do que quando comecei. Portanto, acho que isto, obviamente que as experiências que nós temos quando conversamos com treinadores veteranos, treinadores com muitos anos no calor da batalha, dão-nos esta percepção, esta perspectiva de que mais relaxada, mais suspira, respira fundo e mais flexível, mais humana até, mais humana. Mais jogo de cintura, não é? De tolerância, precisamente. De tolerância, de compreensão pelo outro. E não é, eu era muito mais, é assim. O que também digo, em boa verdade, que traz vantagens. Também resulta, não é? Resulta. Não há só uma fórmula, não é? E mais, ter aquela forma e ter só aquilo e ser assim e é assim, quem não é está morto, isto resulta. Há treinadores com sucesso assim, atenção. Mas agora também há o inverso, não é? Também há quem tente perceber o conforto que os jogadores têm numa determinada ideia de jogo para tentarem juntos chegar a não é? Eu, acima de tudo, é ouvir a opinião, porque eu acho que os jogadores são indivíduos extremamente inteligentes. Sim. Ao contrário do que se diz. Contrariamente àquilo que se diz. Acho que os jogadores podem não ser inteligentes, têm uma inteligência muito específica para o jogo. E são jogadores que têm emoções, claro, que jogam, que pensam, que sentem, e têm todos eles ideias muito claras relativamente, obviamente, que uns com uma capacidade de expressão mais rica do que outros, mas eles sentem, eles sabem perfeitamente aquilo que estão a fazer, se sentem que têm sucesso, se não têm, se sentem muitas dificuldades, se estão a ir no caminho certo, eles sentem-no. E obviamente que ouvir isso, agora vou contar também aqui vou fazer um parênteses, se me permites, Ramo, que tem a ver com outra que tem a ver com a evolução da carreira do treinador. Porque eu sempre dizia no início quando eu comecei a ser treinador principal, porque levava muitos anos como treinador adjunto, atenção, tinha um percurso de 10 anos como treinador adjunto, em todas as divisões do futebol português. Exatamente. Mas dizia muitas vezes que quando se começa, isto falando em relação à nossa tendência evolutiva enquanto treinador de futebol, para além desta flexibilidade, como é óbvio, desta capacidade para poder falar com os jogadores e poder ouvir aquilo que eles têm para nos dizer, que é muito rico em relação àquilo que nós podemos definir depois para trabalhar e para desenvolver como o jogo, apesar de muitas vezes desviar daquele jogo ideal que nós tínhamos ponderado, mas é aquilo que nos leva aos resultados, que é aquilo também pelo qual todos nós trabalhamos, não é?
É como aquela velha história do treinador que está a gritar cruza e o homem chuta e dá golo e ele diz também está bem, não é? Portanto, dar essa liberdade para que eles decidam e às vezes encontram boas soluções. Jorge, como é que na operacionalização do treino, gostas da criatividade, gostas de criar os teus exercícios, de ir acrescentando sempre coisas novas, tu e a tua equipa técnica, bem entendido. Certo, sim. Antes disso, deixa-me só dizer uma coisa. Força. Tem a ver com quando eu dizia, porque acho que eu dou muitas vezes por mim a pensar nesta questão dos anos que vou tendo da experiência, naquilo que vou mudando, no que é que vou alterando, no que é que vou limando ou refinando em relação ao meu comportamento e às minhas ideias e ao meu pensamento. E eu lembro-me que no início eu dizia muitas vezes: eu sou um treinador de futebol, portanto sou treinador de um desporto coletivo, sou um treinador de equipa. Portanto, eu quando falo, a minha intervenção é para a equipa. Exatamente. E lembro-me que o Jorge Araújo muitas vezes dizia-me: Simão, tu és treinador de uma equipa individual, mas ao nível onde tu estás, ao nível onde tu ambicionas chegar, tu és um treinador de equipa, mas as tuas intervenções têm de ser muito mais a nível individual do que para a equipa. Portanto, e eu nestes anos que levo, tenho muitas vezes estas palavras na minha cabeça, porque vou obrigando-me a fazer isto, que é ter alturas muito próprias da semana ou da preparação para um jogo, onde falo para a equipa, e os momentos em que falo individualmente ou que tenho intervenções com os jogadores. Muitas vezes nem preciso falar. Basta um toque, basta um olhar. Mas comunico individualmente. Comunico. E muitas vezes obrigo-me a fazer isso, porque eu acho que tenho isto muito incrustado em mim, de treinador de equipa. E falo para a equipa. Quando falo para todos. Sim. Só que eu acho que quanto mais alto for o nível, mais individualizada deve ser a intervenção do treinador. A mensagem chega de forma diferente a cada um deles, não é? A interpretação, às vezes, da mensagem é bastante diferente. Verdade. Ponto 1. Ponto 2. Cada um deles precisa de ouvir coisas diferentes. Sim. Estímulos diferentes, não é? Claro. Os estímulos. A tecla pela qual cada um precisa de ser mobilizado é diferente. Claro. Há jogadores que... eu acho que esta é que é a grande arte de ser treinador. É conseguir perceber que para este jogador eu falo na família, pergunto se a mulher, se os filhos estão bem, se a mulher fez uma boa viagem, se a sogra já chegou, e eu sei que ele se desfaz e se entrega completamente a toda a nossa conversa. E sei que para o outro eu pergunto-lhe coisas destas e ele está-me a puxar o saco. Ou está-se a meter na minha vida, não é? E perceber qual jogador é mais de uma coisa, qual jogador é de outra, o que é que este precisa. Deste precisa realmente de manões, deste precisa de uma conversa clara, deste precisa de tarefas muito claras, deste precisa de corda. Olha, joga, faz o que tu queres. Eu acho que esta é que é a grande arte de ser treinador. Capaz de mobilizar a motivação de todos os jogadores que têm ali à frente dele. É verdade, até porque eles também estão de frente e estão a cada um a analisar à sua maneira o que o treinador está a dizer e a personalidade do treinador também. Portanto, isto é realmente... Eles geram isso numa semana, eles geram logo a figura que tem à frente. Numa semana. Exatamente. E tentam encontrar todos os detalhes para poderem também... Deixa-me contar uma história agora, estou-me a lembrar das minhas conversas com o Carlo Ancelotti. Ele pôs-me logo lá no balneário dele e eu estava lá no balneário com ele e perguntava: Carlos, tu vens aqui para o Nápoles, tu és um gajo com um estatuto muito mais alto do que o próprio Nápoles. Portanto, tu vens para aqui e os jogadores, é o Carlo Ancelotti. E ele dizia-me assim: olha, isso é tudo verdade, mas dura uma semaninha. Porque depois de uma semana, eles percebem logo com quem é que tu és justo, com quem é que tu és injusto, com o que é que tu fazes, como é que tu andas, como é que tu... E tu perdes tudo se não te fores um gajo credível, se não fores coerente. Perdes tudo que tinhas. Portanto, esse estatuto, mesmo o Carlo Ancelotti com 3 Champions League, chega ao Nápoles e diz claramente, passado uma... Ora, houve aqui uma pequena quebra de internet, o Jorge Simão já vai voltar, como aconteceu há pouco, aliás, da minha parte, agradeço a quem está desse lado e agradeço desde já a quem continua desse lado e que vai esperar um bocadinho para o Jorge Simão voltar aqui ao nosso contacto. Ainda temos algum tempo pela frente de conversa, cerca de meia hora, dentro do que nós tínhamos planeado para a conversa de hoje e, portanto, contamos com todos. Fiquem desse lado. As perguntas que vocês têm aí colocadas, eu ainda as vou buscar e vou lançar. Estamos só aqui a terminar uma linha de pensamento que tínhamos estabelecido para a conversa de hoje.
e para conhecermos um bocadinho melhor o Jorge Simão, e depois vou a algumas perguntas que estão aí, vou tentar que sejam todas, não prometo, porque é como quando estamos a ver o grande jogo de futebol, gostamos que dure mais uns minutos, mas quando o árbitro apita tem mesmo que ser. De qualquer maneira, já vi aí algumas perguntas bem interessantes e vou obviamente colocá-las, até porque até a mim me despertam curiosidade ao lê-las para saber qual vai ser a resposta do Jorge, que felizmente, como quase toda a gente tem passado aqui pela quarentena da bola, está a demonstrar esta fantástica abertura para connosco e, portanto, vamos desfrutar. Estás de regresso, Jorge, dizias tu que mesmo um Ancelotti com 3 Champions tinha atenção a essa situação de se manter, não é? Manter uma linha e de ser portanto... não dar flanco, no fundo, porque um treinador às vezes é tão avaliado pelos jogadores que estão à espera de uma pequena falha para também aproveitar, não é? Peço desculpa por esta interrupção que tem a ver com os problemas da internet. Sim. Agora estou-me a lembrar de um livro também muito célebre do George Orwell, de Animal Farm, quando ele utiliza a expressão de que todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, não é? E os jogadores é um bocadinho isto. Portanto, quando eu falo em igualdade e injustiça para os jogadores, obviamente que igualdade e justiça não é tratar todos da mesma forma. É ter a capacidade, a percepção de perceber que jogadores diferentes precisam de estímulos diferentes. E, portanto, volto a dizer, para mim, a arte de treinar e de mobilizar e de liderar jogadores tem a ver com essa capacidade, que não é fácil de todo. Ora bem, vamos lá então à questão da criatividade no treino, na operacionalização do treino e nos exercícios, porque eu fiz aqui o meu trabalho de casa, falei com algumas pessoas e até eu quem me disse que tu levantavas-te às 3 da manhã para ir tomar nota de um exercício que te ocorria. Não, Remo, eu acho que a consequência de ter uma ideia de jogo tão clara na minha cabeça é a de que eu não posso repetir ciclicamente exercícios de mês para mês, de ano para ano, de época para época. Não consigo fazê-lo, porque se eu quero jogar de determinada forma, e está muito claro, volto a dizer, o jogo ideal que eu queria jogar, eu vou ter, e por isso é que eu falo nesta evolução de pensamento, e de experimentar e de errar, eu vou ter de conseguir criar exercícios, a própria liderança, a minha própria intervenção sobre o exercício vai ter de ser muito mais refinada para que eu seja muito mais eficaz na transmissão da informação e na correção do comportamento do jogador, para que atinjamos determinado tipo de padrão comportamental. Isto é que tem a ver com o desenvolvimento, porque eu sei como quero jogar, ainda não sei perfeitamente o que é que eu tenho de fazer, quanto tempo tenho de bater nestas situações, em determinado tipo de comportamento, para chegar lá. Ou se tenho de desistir quando vejo determinada coisa, ou se posso insistir. Esta é que é a grande dificuldade. Agora, se tu me disseres assim, tudo o que eu faço hoje é diferente do que fazia há 6 meses, os exercícios são muito diferentes, alguns vão sofrendo mutações, vão sofrendo variações, refinamo-lo, mas tem mudado, como é óbvio, tem crescido, tem desenvolvido. O meu treino hoje em dia é muito diferente do treino quando eu comecei. Abissal a diferença. Porque é um treino que eu acho que está muito mais específico, está muito mais refinado, está aí mais ao osso. Se a expressão me é permitida. Claro. O Rafael Lopes, que foi teu jogador, está aqui a dizer que um dos segredos para isso tudo é o Leandro Moraes, um dos teus adjuntos, não é? Dos membros da equipa. Não só. Em boa verdade, a minha equipa técnica, o Gil veio comigo desde Passos Ferreira, o Leandro entrou comigo no Boa Vista, agora estou a trabalhar com o Nuno Santos, que estava no Gil, e com o Daniel, que estava no Sporting. Mas até a minha própria equipa tem sofrido mutações, tem servido algumas alterações, precisamente porque eu vou sentindo essa necessidade de estar com pessoas que me vão desafiando e que, acima de tudo, me possam acrescentar coisas que eu sinto que tenho ainda algumas lacunas e algumas outras formas de ver a coisa. A questão do Leandro, eu claramente posso dizer, o Leandro é um treinador com uma perspectiva muito mais Ancelotti do que a minha inicial. O Gil é um treinador muito mais na perspectiva Sarri do que eu próprio. E eu vou andando aqui constantemente a alterar, a mudar, a puxar-me mais para um lado, mais para o outro, consoante o contexto e consoante a situação. E eu acho que nos complementamos muito bem. E são discussões muito ricas que nós vamos tendo, de muitas horas, de muito enclausuramento no balneário, no nosso balneário, mas muito ricas, sem dúvida.
a partir pedra, não é? Também gostas disso, com a tua equipa técnica, a partir pedra para chegar a um... Nós, só para teres uma ideia, no Boa Vista, mais do que agora na Arábia, porque o contexto também é diferente, Sim. Mas no Boa Vista nós marcávamos dias ou tardes onde tínhamos um determinado tema para discutirmos. Tínhamos... pronto, agora vamos não é brainstorming, mas era muito discussões vivas sobre determinado tema, sobre determinado princípio, sobre determinado comportamento que nós definíamos para discutir. E, obviamente que tínhamos um plano ainda longo pela frente de temas que não chegámos ainda a cumprir, mas temos de continuar. Lá está, nesta plataforma evolutiva que todos, na equipa técnica, queremos fazer. Simão, dentro dessa possível criatividade e daquilo que fomos falando da operacionalização do treino, para ir de acordo àquilo que depois queres que seja o jogar da equipa, tens atenção ou algum cuidado com a complexidade do treino para que toda a gente consiga estar enquadrado? É algo que percebes rapidamente até onde é que podes ir no estímulo aos jogadores para fazerem o exercício? Como é que lidas com isto? Claro, eu lembro-me eu quando era jogador, ao nível mesmo onde eu joguei, obviamente tive alguns treinadores que, por sentirem que percebiam tanto do jogo e do treino, faziam coisas tão complexas que eu, mas afinal de contas, 7 minutos a explicar o exercício, é para fazer o quê? Exatamente. E depois havia jogadores que não percebiam, não é? Obviamente que eu acho que a simplicidade é o truque. Portanto, quanto menos instrução eu preciso dar para o exercício correr, melhor é o exercício. Porque depois o resto vai sendo intervenções esporádicas e momentâneas de instruções. Porque os jogadores têm que perceber qual é o sentido da coisa. Exatamente. Isto é o fundamental. Portanto, eu, acima de tudo, gosto de pensar que sou e gosto de trabalhar nesse prisma, muito simples, muito objetivo na instrução. E são instruções rápidas, objetivas e precisas, já está, bora. E eu prefiro ir depois corrigindo com aquilo a andar, ou dando mais aqui ou puxando mais para ali, do que estar com muitas explicações e muita complexidade e a malta sai dali já com frio. Não sei o quê. Até porque há vários níveis de capacidade de entendimento de certas situações dentro de um plantel, não é? Por isso... E acho que a complexidade vai sendo feita com a evolução no decurso do conhecimento do próprio jogo, não é? Com o tempo. Há coisas que depois são mais fáceis passado um tempo, não é? Claro, como é óbvio. Porque eu, se no primeiro treino, apesar que eu acho que o meu primeiro treino não é muito diferente do treino, não é? Não é muito diferente, obviamente que a forma como eles o executam é que é diferente. Porque lá está, o conhecimento daquilo que eu pretendo dos fatores críticos vai sendo mais claro e daquilo que eles têm de tomar cada vez mais atenção até a partir do momento em que passa para o inconsciente e deixam de tomar atenção para o fazer, isso vai ficando mais claro, obviamente, com o tempo. Oh Jorge, o Marcelo está aqui, pegando nisto que estamos aqui a falar, tendo em conta que a tua carreira vai de contextos desde o Atlético até agora o Alfaia, vários momentos da época em que entraste em alguns clubes, que estratégias utilizas para a introdução das tuas ideias? A nível de temporização, há algo definido na tua cabeça ou realmente, como disseste há pouco nas outras questões, vais analisando? Claro. Eu digo até que me choca quem fala em planeamentos semanais, mensais, anuais, então choque no cérebro. Para mim, obviamente, cada um é livre de pensar e de planear as coisas como quer. Agora, para mim, é um planeamento diário. E mesmo diário, a coisa às vezes muda muito. É dia a dia. Como digo, falava há pouco de fazer o vídeo de análise ao nosso desempenho, do nosso jogo, e aí dá uma perspectiva, ok, o que é que correu mal e o que é que temos de trabalhar para esta semana, mas mesmo isso, quando penso e quando defino, vai sofrendo depois alterações no decurso dos dias até ao próximo jogo. Vai sendo muito pela sensibilidade do que é que estamos a precisar agora. E se insistimos demasiado ou não insistimos. As bolas paradas é um típico momento do jogo que já passei por tantas fases em relação às bolas paradas, fases em que não estávamos a fazer golos, e eu pensei, olha, vou deixar de pensar nisto, vou deixar de treinar durante uma semana. E não é que chegámos lá e fizemos. Portanto, acontecem coisas destas. Porque lá está, isto não é o jogo, é um jogo jogado por homens e não é uma coisa linear. Não é eu, quanto mais treinar, quanto mais definir, quanto mais eficácia vou ter. Não, às vezes é exatamente o contrário. Estar a insistir, estar a bater, acaba por ser contraproducente. Portanto...
Não, a resposta está inteiramente dada. Deixa-me só, eu estava aqui, estava-te a ouvir e vou acompanhando aqui alguns comentários. O Leandro Moraes também está a participar, juntamente com o Rafael Lopes. Eu estou aqui a falar numa palestra ao intervalo em FaceTime. Queres contar esta? Não. Em FaceTime? Que estava o Lopes? E o Leandro Moraes está a dizer sempre a inovar, mas se vocês não executarem a palestra não vale de nada. Para mim tem outra pergunta, que é uma pergunta que eu acho muito curiosa. E gostava de a colocar a outros treinadores, principalmente treinadores veteranos, com muitos anos e muitas batalhas, que é qual a influência que uma palestra antes do jogo tem no desempenho e no consequente resultado do jogo. Que influência tem? Direta, não é? Direta. Porque, pensem assim, não falo hoje não falo. O quanto de porcentagem é que eu estou a baixar no sucesso do meu desempenho? A minha palestra hoje, preparação, não é? A minha palestra hoje foi muito clara. Bati nos pontos todos, toquei, disse o que tinha a dizer a quem, da melhor forma possível, da forma mais adequada, etc. Portanto, estou 5% mais próximo de ganhar o jogo ou de ter um desempenho fantástico? Ou não? Ou é irrelevante? Eu gostava de ouvir mais opiniões sobre isto, porque acho que é uma coisa incomensurável, não dá para medir. Porque é um momento... Qual é a tua sensibilidade sobre isso, já agora? A minha sensibilidade é que acaba por ser um momento decisivo. Quer a palestra para o jogo, a última palestra para o jogo, quer a intervenção ao intervalo. Acabam por ser, ou há jogos que olho para trás e penso, fiz merda. Não foi bom. Não foi bom. Sim. E o que fizemos na segunda parte foi reflexo da minha má intervenção ao intervalo. E há outros jogos em que eu penso, ganhámos isto porque eu tive brutal. E eu não sei se é atribuir demasiada responsabilidade naquilo que eu digo ou faço, ou na forma como comunico, ou se é mesmo a realidade. Mas eu tenho de me agarrar a alguma coisa, que é a minha constante análise de desempenho, quer no que digo, quer no que faço, quer no meu comportamento, quer na minha postura, quer na minha... Mas já sentiste as duas coisas. Já sentiste as duas coisas, que tinha corrido mal e que tinha corrido bem. Claro que sim. Claro que sim. E eu vou para casa a pensar há muitas vezes, hoje não estive bem. Não estive bem. E outras, ganhámos porque eu fiz isto, disse aquilo e coisa, e aquele gajo foi para a segunda parte e partiu aquilo. Acontece muitas vezes isto. E na palestra, antes do jogo, exatamente o mesmo. Eu não sei se tem a ver com ser um treinador mais ou menos emotivo e que apela à capacidade de mobilização da motivação dos jogadores para o determinado jogo. Ou se quem atribui muita relevância a isto é um treinador mais virado para as relações, para o jogador e menos para o jogo. E como eu digo, eu gosto de andar aqui e vou passando umas... Meio termo, não é? Nem é meio termo, umas vezes puxo mais para um lado, outras vezes puxo mais para o outro, consoante vou sentindo que é necessário que eu seja. E isto até para responder... Mais Ancelotti ou mais Sarri, não é? Pronto, para ter uma ideia daquilo que digo. Porque, por exemplo, aquilo que tu me falavas, que eu também vi, alguém dizia que eu era um treinador muito frio. E eu penso assim, eu acho que sou frio quando tenho que ser. Porque há momentos, como é óbvio, eu tenho de ser frio, eu tenho de ser distante. E tenho de ser... tenho de estar longe, tenho de sentir em mim um gelo. Há outros momentos que lá está, tenho de sentir uma alegria enorme em poder dar um abraço e abraçar algum jogador. E volto a dizer, esta é que é a grande dificuldade. Porque momentos desajustados em que eu tenho este tipo de comportamento e os outros olham, está doido, o homem vai dar um abraço a este gajo e agora vê que ele está... Não é? Portanto, tudo aquilo que eu faço não só tem implicação direta sobre quem eu interajo, mas todos os outros que observam o meu comportamento. E se a coisa não bate ali a bota com a perdigota, isto perde credibilidade o treinador, não é? Portanto, isto tudo para falar das minhas dúvidas em relação à influência que as intervenções diretas nos momentos de grande emotividade, antes do jogo e no intervalo, têm no desempenho dos jogadores e da equipe. Simão, já agora aproveitar para te falar de outra coisa que é amplamente discutida e ouvir a tua ideia, a tua sensibilidade para isto. E no que respeita a mexer no jogo desde o banco, há muita gente que diz que é preciso ter um toque especial, uma leitura do jogo, há muitas teses, não é? Como é que tu lidas com isto e como é que olhas para isso? Sem dúvida. É trabalho, é treino, é preparação, é planeamento, é estudo, é avaliação. E quanto mais houver de tudo isto,
quanto melhor conhecer os jogadores, quanto melhor conheces a versatilidade comportamental dos jogadores, a emoção dos jogadores que vão tendo no olhar para a expressão deles e perceber este gajo hoje está... Quanto mais conhecimento tivermos de todas as variáveis que possamos ter, mais nos ajuda a tomar boas decisões. E as boas decisões não são muito ponderadas, porque no decurso do jogo não pode haver preparação prévia. Por muito que eu às vezes leve a linha vada, se acontecer isto, vou fazer isto, se acontecer assim, vai fazer isto, se sofremos um golo a perder, vou fazer assim. Mas há muitas decisões que eu tomo a partir do banco, quer instruções ou alteração de missões táticas, quer substituições, que são resultado do meu instinto. E isso é que é a grande riqueza de ter um treinador homem e não ter um robô. Sim. Porque se for um robô que só faz o treino, que define as coisas, que fala com os jogadores e que já sabe que é sempre expectável o comportamento dele, porque há um autómato, o treinador ser um humano com emoções, que pensa, que sente e que salta a tampa e que toma decisões saídas da cartola, às vezes é muito bom. Outras vezes, como é óbvio, não dá nada. Ou corre mal. Mas eu acredito que é uma das primeiras lições de liderança que eu aprendi desde muito cedo, que diz qualquer coisa como o seguinte: acima de tudo, confia no teu instinto. Acima de tudo, confia no teu instinto. E eu acho que esta é uma grande lição, porque quem está sempre na dúvida, apetece-me fazer, mas vou pensar bem, se eu fizer isto, ali vão assobiar, este não vai gostar. É que eu no jogo, o momento que eu mais gosto no jogo é quando eu passo para aquele estado mental em que eu penso, eu sou um animal de competição. E não há ninguém, nem ninguém que me toque naquele momento. A partir daquele momento, tudo o que eu digo, eu não quero saber. Eu vivo no meu mundo, na minha cabeça, e eu sou um animal de competição. E nesse momento eu sinto-me invencível. E tudo o que eu digo, tudo o que eu faço, eu julgo que é a melhor coisa do mundo. Porque sai do instinto. E estou aceso para o jogo. Quando eu não me sinto assim, é porque a coisa não está bem. Não está bem. Nesse instinto, nesse momento que estavas agora a descrever tão bem, há espaço para dúvidas ou não? Nesse momento, não. As dúvidas vêm depois. Vêm depois, quando o árbitro apita para o fim do jogo. E aquilo... exagerei. Disse isto e não devia ter dito. Fiz assim, não devia ter feito. Aí confesso que se assaltam em mim muitas dúvidas. Eu muitas vezes penso que sou, e a minha mulher costuma dizer isto muitas vezes, que eu penalizo muito por tudo aquilo que de mal acontece. Olha, e o Phil Jackson, que é um dos meus grandes mestres nesta arte de treinar, fala muitas vezes nisso, que é quando nós queremos controlar ao máximo tudo aquilo que é a realidade, a própria realidade acaba por se virar contra nós e cospe-nos na cara. Esta é uma expressão dele. Sim. Porque é mesmo assim, nós não temos controle, o mundo é muito mais incerto e muito mais incontrolável do que aquilo que nós queremos pensar que é. E por mais que nós achemos que controlamos as coisas e que pensamos e que treinamos e que preparamos, o jogo tem muito de imprevisível. E eu acho que esta componente do instinto tem de estar sempre presente, quer nos treinadores, quer nos jogadores. Mas tu, nesse processo das tuas dúvidas e acima de tudo de análise, porque é da autoanálise e da análise coletiva depois da equipa que lideras, tentas não passar dúvidas aos jogadores, ou seja, é muito importante que as tuas dúvidas ficam para ti, para a tua equipa técnica, não é? Remo, como te digo, no decurso do jogo, eu não acredito que haja ninguém que pense, olha para mim, este cara está com dúvidas. Sim. Não há. Mal o árbitro apita, podem perceber, está ali um gajo com muitas dúvidas. Não sei se se percebe, estou a exagerar, não é quando o árbitro apita, mas sim. A seguir, quando vou para casa, pronto. Claro. Quando vou para casa e fecho a porta de casa, aí volto a ser eu cidadão. Porque quando eu saio de casa, sou eu profissional de futebol, treinador de futebol, e aí estou a cumprir o meu papel, na íntegra. Quando saio da porta de casa, sou treinador de futebol. Mas, como é óbvio, as dúvidas vêm depois. E a minha avaliação do meu desempenho, de tudo aquilo que eu disse, que eu fiz, que aconteceu, como digo, tenho muitas dúvidas. Tu, num contexto como o do Boa Vista, e já agora mandar-te aqui uma série de abraços de muitos adeptos do Boa Vista que estão a acompanhar e que têm elogiado bastante, consegues desligar em algum momento ou és 24 horas treinador do Boa Vista? Não, eu até diria mais, sou 24 horas por dia, mais à noite. não é fácil. E eu no Boa Vista vivi muito intensamente aquele período. E eu, por exemplo, comparativamente agora à Arábia, eu não sei porquê, não sei se é do calor, se é da cama lá na Arábia, que é muito mais confortável da cama. Durmo melhor na Arábia Saudita. Durmo pelo menos 8 horinhas seguidas, durmo na Arábia.
Eu, quando estava no Porto, não conseguia ter um ciclo de sono. Eu dormia, acordava à meia-da-noite, muitas vezes acordava às 5, 6 da manhã e ia para o estádio. Porque eu estava ali às voltas na cama e não estou aqui a fazer nada. Eu levanto-me e vou para o estádio. E ficava lá à espera e a preparar as coisas. Porque o meu ciclo de sono, e depois também tinha a imprensa, atenção, porque este é um ponto fundamental, a pressão mediática. E na Arábia Saudita eu não percebo o que eles dizem. Portanto, eu falo inglês, não sei o impacto que aquilo teve, não ouço comentários, não ouço nada, não sei de nada, portanto é tranquilo. Não tenho esse peso. E esse é um ponto que se calhar também pode estar ligado com o facto de não sentir esta pressão e esta angústia desta profissão. Mas no Boa Vista, na verdade, dormia pouco, tinha sempre necessidade de dormir 20 minutos, meia horinha a seguir ao almoço, porque não tinha um ciclo de sono bom durante a noite. E de resto pensava e treinava futebol, não havia mais nada praticamente para nada. Por isso é que para mim estar no Porto ou na Arábia Saudita é igual, porque a vida que eu faço lá é a vida que eu fazia no Porto. Eu não sinto falta de nada, além da minha família que lá está. Claro. Falando agora um bocadinho dessa experiência no tempo que nos resta, foi o Jorge Simão, curioso, explorador, que gosta às vezes de sair da sua zona de conforto, que foi nesta aventura para ir para a Arábia Saudita, não é? Porque há muita gente que questiona o porquê, mas tem a ver com isto, não é? Há este lado explorador. Olha, eu tomei uma decisão mal saí do Boa Vista, que foi, eu quero sair do país. Eu quero experimentar, quero ter a minha primeira experiência internacional. Porque já estava há 5 anos aqui em Portugal e porque acho que eu não quero cingir a minha carreira ao mercado português. Eu queria abrir um mercado internacional e tomei essa decisão. Ok, quero internacionalizar a minha carreira. Se me perguntares depois, ok, a Arábia Saudita era o teu destino de eleição, eu sou obrigado a dizer que não. Tá. Mas as coisas vão acontecendo, uma proposta ou uma possibilidade ali ou aqui, vamos gerindo os timings, as decisões que têm de ser tomadas. Entretanto, esta fechou, entretanto, esta prolongou-se no tempo. E o caminho levou-me a dizer sim, até porque fui sentindo uma grande vontade deles em contar com o meu trabalho. E o facto de ser a própria Arábia Saudita, também onde tinham estado treinadores portugueses nos últimos tempos, como é óbvio, não há que esconder, ajuda a tomar as decisões. E falei com alguns deles e o sentimento era de que vamos experimentar. E estava extremamente entusiasmado para experimentar este campeonato. Aquilo que todas as pessoas falam é as questões financeiras. Claro que a questão financeira, não vou dizer que é irrelevante, mas se foi pela questão financeira que fui para a Arábia, não foi. Agora, não é relevante de todo, não é? Nesta realidade, já tiveste a oportunidade de tomar contacto e de evoluir com coisas que, se calhar, se não saísse dessa zona de conforto, nunca terias. Seja das 5 rezas diárias, dos 42 graus e da umidade, da questão se passares com álcool de alfândega és preso. Quer dizer, há uma série de contingências. Os teus jogadores que só conhecem a mulher no dia de casamento, há uma série de coisas... Já vi coisa da Arábia. Portanto, isso te desafia muito também, não é? Quer dizer, e virás sempre um Jorge Simão diferente. Sim. Por exemplo, nós temos tido muitas reflexões acerca disso. O que é que este ano a Arábia Saudita está a fazer por mim, pela forma como eu penso, pela forma como eu sou e pelo caminho, pelo rumo que nós queremos seguir. Nós, equipa técnica, aquilo que falávamos há pouco. Que influência é que este ano na Arábia Saudita, e nós neste momento estamos num processo de renovação de contrato, os advogados andam a trocar mails para renovar o contrato. Portanto, eu estou perfeitamente satisfeito com a possibilidade de continuar mais um ano ali. Na verdade, o que é que este ano fez por mim, por nós, pela equipa técnica? Porque se te disser que o nosso jogo evoluiu muito no decurso deste ano, a nossa ideia de jogo foi refinando, foi-se moldando muito, eu sou obrigado a dizer que não. Mas se calhar, e isto é muito mais aquilo que é a visão dos meus adjuntos do Caminha, a capacidade que eu falava há pouco, a flexibilidade, a capacidade plástica para adaptar a outras situações que provocam grande desconforto ou que me provocariam um desconforto incrível, se calhar neste momento eu estou mais adaptável, mais tolerante, se assim posso dizer. E eu acho que, e sou obrigado a concordar com o meu staff, que isto possam ser valências para o futuro. Porque deparámos ali com situações, como todos os treinadores europeus se deparam quando vão para um mercado como a Arábia Saudita, muito diferentes daquilo que eles estão habituados. E, portanto, das duas uma, ou são resistentes a isso e não vão ter sucesso e morrem cedo, ou têm esta capacidade de adaptação de plástica, de se ajustarem
e de conseguirem levar o barco a bom rumo, independentemente de aqui ou ali sentirem que as coisas lhes estavam a fugir ao controle. E eu acho que isto é uma grande valência. Jorge, antes de ir às perguntas finais aqui de quem nos seguiu, conta lá aquela história de quando te pegaram na rua pela mão a primeira vez. Quando eu fui à Mesquita? Exatamente. Como digo, eu sou muito curioso nesta possibilidade de conhecer novas culturas, não é? Portanto, cheguei lá à Arábia Saudita. Tentaste entrar na cultura, não é? Também. Precisamente. E muito curioso para conhecer como é que eles vivem o islamismo, como é que é uma mesquita lá dentro, o que é que eles fazem. Exatamente. E então tinha muito curiosidade. Isto passou-se logo nos primeiros 15 dias, 3 semanas, quando estava lá. Eu dava uns passeizinhos a ver as mesquitas, que aquilo é mesquitas de 10 em 10 metros, é literalmente assim, na minha cidade e em quase todas as Arábia Saudita, 10 em 10 metros há uma mesquita. Lá era a hora da reza e eu, muito envergonhadamente, perguntei a um indivíduo que estava a entrar, desculpe, em inglês, olha, eu não sou muçulmano, mas será que eu posso entrar? E ele, olha, vai dizer de lavar as mãos, lavar a cara, fazer os procedimentos que os muçulmanos têm de fazer quando vão rezar. Mas olha, pronto, sente aqui, entra aqui, encosta aqui à porta e fica aqui sossegadinho. E eu lá fiz isso. E eles rezaram, eu saí, isto demorou para aí 15 minutos, eu saí, quando eu saí da mesquita, há um indivíduo que me disse, é você. A falar assim, quem é você? Eu estou tal e tal, sou treinador aqui do clube. Quem é que lhe disse que você podia vir aqui à mesquita? Por acaso foi um jogador meu que me tinha falado que eu podia entrar. E agarrar. Entretanto, agarrou uma mão, cumprimentou-me e ficou-me sempre com a mão a agarrar, mas a agarrar forte. E eu assim, pronto, olha, desculpe se fizer alguma coisa. Amanhã ao meio-dia aqui no mesmo sítio. E eu, mas eu nem sei onde é que isto vem, eu vinha aqui a caminhar, não sei que não. Então dê-me o seu número de telefone e mandou uma localização da mesquita por WhatsApp. No dia, eu vou para casa lá e eu meio-dia, eu nem sei o que é que havia de pensar, se ele me está a ameaçar, se ele vai me prender aqui, não fazia ideia. No dia a seguir lá estou eu ao meio-dia. E aparece um indivíduo, vê-me lá ao longe, vem a caminhar, aperta-me uma outra vez. Olha, está aqui este saquinho, dentro do saco estavam 7 livros sobre o islamismo, é para ti. E eu por aí, mas porquê é que tu estás a fazer isto? Porquê é que me estás a oferecer estes livros? Livros novos. Ele foi a uma livraria, comprou os livros para nos dar. E ele, olha, porque eu vi que tu não eras muçulmano, vi que estavas à procura de paz de espírito na tua vida, por isso é que procuraste este espaço, este refúgio, e por via disso estão aqui estes livros para tu leres, para tu ver se gostas, para tu começares a entrar nesta história do islamismo. Está aqui, com todo o gosto, lê. Eu fiquei com o contacto dele, foi uma história extremamente curiosa, fiquei com o contacto dele, e meses mais tarde encontrei num jantar. E ele virou-se para mim, olha, estou aqui, lembras-te de mim? Lembro-te, sim senhor, és um puzzle. E não perguntou se já tinhas lido os livros, não? Perguntou, claro, perguntou. Já tinha, não todos, mas já tinha 2 ou 3, já tinha lido. Porque sou muito curioso dos livros. Sobre o islamismo, a forma como eles rezam, a forma como eles... Muito curiosos. E permite-te até lidar melhor, por exemplo, com aquela questão que tu até falaste, que é quase um momento de motivação pessoal, de foco, dos jogadores que saem do aquecimento ainda têm que fazer ali a sua reza, não é? E o treinador compreender isso é muito importante para depois tirar o rendimento necessário também, não é? A questão não é compreender, porque todos nós compreendemos. A questão é o que é que nós fazemos com isto? Como é que podemos potenciar este momento? Porque tu vês os sauditas, ou os árabes, ou os muçulmanos a rezar, 10 minutos antes de entrar no campo a chegar, e vês os estrangeiros sentados assim, à espera, e olhar para os muçulmanos a rezar dentro do balneário, no chão. E, portanto, é um momento um bocado constrangedor. Principalmente para quem se depara com aquilo nos primeiros momentos, porque depois, passados uns meses, aquilo já acaba por ser... normal. Pronto. Mas a forma como o impacto que aqueles momentos... Porque nós temos a expectativa de que o aquecimento é não só a ativação física para o jogo, mas mental. Sim. E eles têm um momento de quebra completa de foco no jogo. Que são os 10 minutos para rezar antes de entrarem no campo. E de que forma é que eu consigo, ou nós conseguimos, como equipa, voltar a ligar-nos àquilo que são as missões táticas, àquilo que é a emoção, o nível emocional ideal para jogar. Essa é que é a questão e é que é a dificuldade, não é? E que nos dá que pensar, e que nos dá que... Lá está. Mais ferramentas para o futuro, sem dúvida. Adaptabilidade, que é super importante, e por isso é que os treinadores portugueses têm sucesso. Muitas vezes se pergunta isto do ADN português, é porque o português chega a qualquer lado, adapta-se e consegue perceber o contexto onde está e tirar o melhor partido. Eu acho que está aí, além da qualidade dos treinadores portugueses, está na capacidade de adaptação, sem qualquer tipo de dúvida. Acho isso.
Também acho ao contexto. E nós fomos conquistadores há muitos séculos atrás, portanto agora ainda deve sobrar alguma coisa. Eu acho que sem dúvida que sim. Eu acho que essa é uma boa explicação. Eu acho que não é da nossa formação que é melhor do que as outras ou que é diferente, treinadores. Não é por vivermos num país à beira-mar plantado. Eu acho que tem muito a ver com a nossa gênese, com aquilo, o nosso povo, a cultura ancestral que vem desde os tempos dos descobrimentos ou antes disso. Antes de expulsar os muçulmanos, precisamente, etc. Ora, vamos às perguntas. Como eu vou seguir a ordem mais ou menos cronológica de algumas perguntas, os temas vão se misturar aqui um bocadinho. O Paulo Neves pergunta-te se há lugar a algum arrependimento de alguma decisão tomada na tua carreira. Ele fala em relação a clubes, atenção, não de uma decisão de jogo. A decidir ir para um clube? Sim, se há lugar para algum arrependimento. Não. Eu percebo o alcance dessa pergunta e a resposta é linearmente não. Não, porquê? Porque se tomei a decisão naquele momento, foi porque foi a melhor decisão tomada naquele momento. Porque é impensável estar agora, passado o tempo que passou, pensar, e se eu agora pudesse voltar atrás, mas é que eu agora já sei coisas que na altura não sabia. Eu agora já estou a sentir coisas que na altura não sentia. Portanto, eu não fui obrigado a nenhuma decisão, foram todas elas por minha vontade e por minha consciência, portanto, foram as melhores decisões, sem dúvida nenhuma, tomada naquele momento. O Atílio Coelho pergunta-te, o Boa Vista foi campeão nacional sem ter os melhores jogadores, pelo menos comparado com os grandes, e pergunta-se com isto o coletivo pode ser superior ao talento. Boa pergunta. Quem é o autor? Atílio Coelho, é um campeão do mundo de kickboxing, atenção. O Atílio Coelho, boa pergunta, pá. O que eu digo é que as equipas com os melhores jogadores estão mais perto de ganhar. Obviamente que não é tão linear quanto isto. Por isso é que é tão atrativa esta profissão. É que mesmo não jogando com os melhores, tu consegues ser melhor enquanto equipa. E isto é aquilo que eu, enquanto treinador, mais defendo, que é a formação de uma equipa. E formar uma equipa é fazer com que o somatório daqueles gajos fique muito mais forte do que somar individualidades. Portanto, fazer uma equipa são somar 11 jogadores mais as sinergias criadas entre eles. E isto faz um coletivo. E um coletivo é mais forte do que a soma de individualidades. Eu, enquanto treinador, é desta forma que gosto de pensar. Formar uma equipa é uma equipa, como digo, que há um compromisso emocional ou é ligação entre o seu treinador e os jogadores. Aquilo é um punho fechado, é inquebrável, mesmo que por vezes sofra ali ou aqui um revés, é um punho fechado. E um punho fechado são na mesma 5 dedos, mas se for com um punho aberto, parte facilmente cada um dos dedos. Exatamente. É uma metáfora curiosa para se ver a ideia que eu defendo da força de uma equipa. O Vasco Duarte Silva pergunta-te qual a importância do coaching para a percepção e adaptação da comunicação do treinador, tendo em conta o caráter de cada um dos atletas. São boas perguntas, sem dúvida. Eu defendo isso e por isso é que estive em contacto permanente e direto com o Jorge Araújo e tenho muita pena de não poder levar comigo para a Arábia Saudita, porque acho que a tendência será cada vez maior de termos connosco alguém que faça esse trabalho de coaching. É aquilo que o Jorge Araújo chama o treino do treinador. Exatamente. Ou seja, eu tenho de ter alguém que me treine, que treine as minhas emoções, que treine as minhas sensações, que treine aquilo que eu vou sentindo, porque o impacto que eu tenho sobre os jogadores, sobre o clube, sobre a imprensa e, consequentemente, sobre o universo do clube onde eu estou a trabalhar, é muito grande. E eu preciso ter alguém também que me ajude a gerir tudo isto, porque é muita carga, é muita responsabilidade em cima só de um treinador. Ou se faz as coisas inconscientemente, estilo elefante numa loja de porcelana, e não se percebe e não se quer saber do efeito que se provoca. Ou eu acho que é muito importante, eu acho que o caminho na NBA faz-se isso há muitos anos. E faz-se isso com treinadores veteranos reformados. Os treinadores veteranos reformados são contratados pelos clubes para prestar este serviço aos treinadores atuais. Este serviço onde os acompanham, onde estão, onde falam, onde avisam sobre eventuais erros, sobre eventuais situações, E eu acho extremamente rico esta possibilidade de estar com alguém, obviamente, com quem nós tenhamos um grande grau de confiança, porque é muito enriquecedor e tranquilizador. E inspirador, diria melhor. Ora, vamos para as últimas perguntas. O Vítor Serra Santos pergunta-te se no período preparatório há espaço para planeamento de conteúdo. Um abraço matricitário. Planeamento de conteúdo, eu presumo que tenha a ver com
Ora bem, nesta semana ou nestes dias vamos treinar. Terá a ver com isto. Presumo que sim, porque a pergunta surgiu na altura que estávamos a falar sobre isso. Ok, eu responderei da seguinte forma. Tenho uma ideia, mas ela dificilmente vai bater certo. Porque, como digo, o planeamento é diário. E, portanto, vai respondendo, vou fazendo e vou respondendo muito às necessidades que eu vou sentindo que a equipa vai criando. Por exemplo, se eu defino, ok, amanhã vamos trabalhar os comportamentos da linha de 4 e a chegada e o primeiro passo em apoio frontal no ponto de lança. E gastamos o tempo definido, trabalhamos o tempo definido para isto. E eu percebo que depois, quando acabamos em situação numérica de mais, a coisa não está a sair. A coisa não acontece, ou é muito difícil de acontecer, mesmo criando variantes de facilidade. Ou seja, tenho de continuar com isto, porque não faz sentido. Ok, já está, passa. Portanto, estar a definir conteúdos a longo prazo, e para mim a longo prazo é de 2 dias, é semanal, mensal, ou olha, vamos só trabalhar o processo ofensivo nesta semana. Eu tenho muita dificuldade a pensar desta forma, muita mesmo. Claro. Ora bem, as duas últimas perguntas. Uma delas é se ficou alguma tristeza pela saída de Boa Vista. São várias pessoas diferentes a perguntar. Claro que ficou. Claro que marcou, não é? Pela forma como foi e pela forma como houve esta ligação com o Boa Vista, claro que ficou, mas eu sou profissional de futebol e eu compreendo perfeitamente como o negócio se movimenta e, portanto, seguir em frente. Das boas pessoas que estão de Boa Vista do meu tempo e que também foram contemporâneas do teu, o Nuno Lima está aqui a mandar um abraço. Nuno Lima, grande abraço, pá. Grande profissional, que tivemos os dois a oportunidade de trabalhar, um grande homem também. O homem responsável por estarmos aqui hoje, o Nelson Ricardo, deixa também uma mensagem: verdadeiro apaixonado pelo futebol, sem filtros. Simão, é isto que todos estão a ver. Um abraço aos dois, um abraço e um agradecimento. Espetáculo, Nelson, espetáculo. Por ele ter proporcionado este belo momento. E para terminar, além dessa ideia de um dia poderes pintar a tua obra-prima, esse masterpiece de jogar esse jogo que tens na tua cabeça, se está nos teus objetivos treinar um dos grandes portugueses. A primeira parte da pergunta é minha, a segunda parte é das pessoas que estão aqui a ver. Fizeram-me essa pergunta agora nesta última entrevista que fiz para o Jornal do Clube. E eu vou tentar ser claro. Não é, nem nunca foi o meu objetivo. Mas eu dito isto, parece que, olha, se aparecesse o Clube X, não sei, obviamente gostava. Porque eu gostava, como digo, de estar ao mais alto nível. E eu tenho um objetivo de carreira em termos de competições, de clube. Para mim é muito claro isto. Agora, não é um objetivo para o qual eu trabalho. Eu quero fazer o meu percurso sobre dois rumos. Um é este objetivo de competição, e este objetivo de criação, de desenvolvimento de um estilo de jogo, para criar um quadro onde eu vou colocar na parede um dia mais tarde. Agora, mesmo depois de eu colocar na parede, se me vou reformar, eu não sei se só chegar lá com 75 anos, posso chegar daqui a 5 anos quando fizer os 10 anos de treinador principal. Não sei. Mas o objetivo macro vai continuar a ser esse de jogar que te apaixona, não é? Sim, de desenvolvimento deste jogar. Sim. Claro, porque isto vai-me permitir chegar ao outro, que é aquilo que eu quero, que é o nível da competição. Não é? Porque eles não são separados, são dois que andam lado a lado, mas há um momento em que se vão juntar. Que é quando eu jogar desta forma, neste jogo, estiver nesta competição e conseguir este objetivo de carreira que eu tenho. E eu estou certo que isso vai acontecer, e quando acontecer, cá estarei eu para desafiar, para voltarmos a falar nisto, não pessoalmente, que isso eu prometo que vou chatear algumas vezes, mas depois publicamente para voltarmos a falar, seja daqui a 10 anos ou quando for. Simão, foi um enorme prazer, espero que realmente tenha desafiado, como eu prometi que ia desafiar, e foi realmente um privilégio. Remo, tenho a dizer, tal como tinha as expectativas que falei nelas no início desta conversa, de que se iria entrar por caminhos, eu iria falar de coisas que normalmente não falo em público, e não era preciso ser um adivinho para ver que isto iria acontecer. Falei aqui de coisas que eu acho que publicamente nunca tinha falado. Disse coisas que normalmente estou habituado a falar com os meus adjuntos no secretismo do nosso dressing room.
filo aqui contigo porque acho que és um excelente comunicador e a conversa sem... Não foi preciso tu também falares muito e as mudanças de pista que eu senti que fui indo. Opa, e disse muitas coisas, obviamente que estou habituado a falar no nosso balneário, no âmbito das nossas discussões, e foi realmente muito gratificante estar aqui. Eu já ganhei o dia só por causa disso. Portanto, Simão, foi um enorme prazer. Muito obrigado. Um grande abraço e vamos nos mantendo em contacto. E obrigado a toda a gente que nos seguiu, que felizmente foram muitos e que está aqui, de resto, a dar um feedback muito positivo em relação àquilo que foi a nossa conversa e de vermos este lado do Jorge Simão mais vezes reservado para a sua equipa técnica e para os seus jogadores. E, obviamente, saímos todos mais ricos neste final de tarde. Jorge, um grande abraço. Um abraço, Emma. Obrigado.